Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. O espírito de Bezerra de Menezes, Jerônimo e Adelino oferecem um panorama sobre os importantes momentos vividos pela humanidade atual, revelando o processo de separação do joio e do trigo, já em andamento. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. A reunião mediúnica prosseguia normalmente com o atendimento de inumeráveis entidades aflitas, carregadas de angústias e dores semeadas por condutas desajustadas na velha fieira dos erros próprio da imaturidade. Trabalhadores do bem se multiplicavam no ambiente, desdobrando-se para o atendimento vibratório, buscando afinizar os necessitados invisíveis aos diferentes médiuns presentes, no afã de facultarem a melhor sintonia com o veículo mediúnico disponível para os trabalhos à noite. Os minutos corriam céleres, enquanto as entidades que dirigiam os trabalhos confabulavam discretas, no sentido de consolidarem as atitudes mais apropriadas para a condução das tarefas variadas que a reunião mediúnica impunha, nos diversos âmbitos que um amparo vibratório exigia. Com a costumeira simpatia, o espírito Bezerra de Menezes observava, sereno. Nesta noite, Ribeiro, estamos conseguindo uma melhor integração fluídica a favorecer um amparo de emergência de nossos irmãozinhos infelizes. As dores têm se multiplicado e nem sempre os encarnados se dão conta do seu tamanho e da imensidão do serviço. Ouvindo-lhe as palavras suaves, Ribeiro, dirigente espiritual da instituição e coordenador direto dos trabalhos, respondeu atencioso: "É verdade, caro doutor. Nossos maiores esforços têm sido no amadurecimento dos companheiros encarnados para que suas vidas pessoais, fora do centro, guardem coerência com o que aprendem e vivenciam aqui, possibilitando que as forças luminosas os protejam dos ataques inferiores, tanto quanto os abasteçam de equilíbrio, para serem fontes de amparo e luz aos perdidos e infelizes. Por isso, quando o grupo dos encarnados está consciente de que os planos físico e espiritual estão associados, um ao outro, como uma só expressão da verdade, passamos a contar com maior equilíbrio de seus membros e a tarefa de auxílio se torna mais eficaz." Realmente, Ribeiro, quando o encarnado deixa de ser apenas o cumpridor do horário, o instrumento mecânico do receber espíritos, há uma integração mais profunda com o trabalho do bem e nossos esforços rendem mais e melhor, a benefício deles próprios. Mal sabem nossos irmãos que dentre as mais de 500 entidades que estão aqui hoje, para o intercâmbio mediúnico direto ou para serem esclarecidas em grupos comuns, aproximadamente a terça parte está diretamente ligada aos próprios trabalhadores ou aos seus familiares. E quando se dispõem ao trabalho devotado e sem artificialismos, quando são sinceros e autênticos consigo mesmos e com os ideais que abraçaram, amplificam os benefícios e se veem beneficiados igualmente. Vendo que as horas se adiantavam, Ribeiro observou respeitoso: "Querido doutor, de acordo com o seu plano de trabalho, já envolvemos a mediunidade de Alberto para que suas palavras possam se fazer ouvir aos membros do grupo, segundo o seu desejo. Obrigado, meu amigo. Creio que será importante que nossos irmãos escutem, com os ouvidos da carne, alguns alertas importantes para esta hora." A reunião, como de costume, caminhava para o encerramento, depois que as últimas entidades haviam sido recolhidas pelos abnegados servidores do mundo invisível, que lá se empenhavam no trabalho sacrificial e abnegado. No momento destinado à palavra final de Ribeiro, o mentor dos trabalhos acercou-se do médium escolhido e, tocando-lhe os centros da sensibilidade, recebeu a habitual reação favorável do medianeiro em serviço que, com facilidade, lhe identificou o tônus vibratório já conhecido.
Assim, envolvido pela atmosfera fluídica de Ribeiro, Alberto entregou-se ao transe com a serenidade costumeira, permitindo que o campo de energias do espírito o envolvesse e, de maneira suave e natural, lhe ocupasse os terminais nervosos numa enxertia positiva de ideias que acabariam atuando sobre a epiglote e transformar-se-iam em palavras claras. Boa noite, queridos irmãos. Falou pausadamente, controlando as emoções do médium, que se entregava por completo ao seu impulso mental. Nossa presença costumeira no final de cada trabalho tem a finalidade de comentar os feitos da noite e, ao mesmo tempo, abraçá-los com as orientações que são indispensáveis ao trabalho do Senhor. No entanto, assumo as faculdades de Alberto na condição de simples organizador de seus fluidos, preparando o aparelho mediúnico para que o outro irmão lhe possa utilizar as faculdades. Por isso, solicito de todos que aguçem os ouvidos e abram a mente e coração para que as orientações de nosso amorável Bezerra possam chegar-lhes ao imo d'alma, com clareza e entendimento nas palavras de alerta e carinho que lhes vai dirigir, tão logo me afaste de nosso irmão Alberto. Que a bondade de Jesus nos ampare a todos. Dizendo isso, sem maiores delongas, afastou-se Ribeiro, carregando em seu campo de influência o perispírito de Alberto, que, embevecido, se deixava vibrar na atmosfera de suavidade e encantamento que caracterizava as emanações de Bezerra de Menezes. Ribeiro permaneceria controlando as forças vitais do corpo físico do médium, criando uma espécie de ambiente elevado para que as ligações espirituais do médico dos pobres com o aparelho mediúnico estivessem preservadas e firmes, facilitando a transmissão da mensagem sem as interferências do médium ou nascidas da curiosidade dos ouvintes. Que a paz esteja em todos os corações, queridos filhos. Observando o empenho de cada um na obra de todos nós, aqui estamos para congratular-nos com vossos esforços, uma vez que, graças a eles, a eficiência dos atendimentos espirituais está ganhando em qualidade, o que se fazia necessário há muito tempo. As horas difíceis se multiplicam a cada dia no horizonte das criaturas que dormem. Quando aconselhou ao homem, convocado ao anúncio do reino de Deus, que deixasse aos mortos, que lhe sepultassem o corpo do seu pai falecido, Jesus concitava-nos ao pensamento claro sobre a condição de mortos-vivos apresentada pela imensa maioria dos irmãos que estão ocupando corpos carnais neste momento na terra. Não dispostos a despertar ao som dos clarins generosos que convocam o idealismo ao serviço do bem, os mortos-vivos estarão sendo chamados à vida, à consciência, à lucidez, por meios diversos, mas igualmente dolorosos. A falta de base firme, de alicerce na rocha, no entanto, fará com que esses imaturos seres, frequentadores de religiões e cerimônias, não saibam como agir diante das agonias que terão de enfrentar. Por esse motivo, queridos filhos, é que estamos aqui. É necessário estarmos alertas e vigilantes para que as nossas angústias alheias não sejam assumidas como angústias próprias. São convocados a servir como enfermeiros junto à chusma dos doentes, lembrando-se de que precisam manter o cuidado para não se contaminarem com a epidemia. E entre os homens haverá de se alastrar a do medo, a da revolta, a da agressividade à medida que a dor assumir a tarefa de produzir despertamento por atacado. Não serão apenas as crises financeiras que irão toldar, com seu manto de preocupações e angústias, a alma dos indiferentes. Multiplicar-se-ão as enfermidades físicas, os acidentes geológicos e atmosféricos, as conflagrações sociais, de forma que a todos estará sendo avaliada a reação diante dos desafios diversos. Serão bem-aventurados se guardarem a serenidade nas horas difíceis e, sem desespero nem entorpecimento, empenhar-se na obra da esperança, sinalizando o caminho aos perdidos da rota. Suas exemplificações serão tesouros no meio da tempestade e, graças a ela, os que possuam algum entendimento poderão encontrar forças para não desabarem na angústia coletiva
nem tresloucarem-se em condutas desesperadas. Dos dois lados da vida se realiza a grande transformação, já em andamento desde muitos anos, mas que se acelera nestes tempos, porquanto é necessário que todas as coisas sejam concretizadas. Este aviso se destina às suas vidas pessoais, igualmente, porque em seus lares também repercutirão as mazelas que recairão sobre todos. Nada de privilégios especiais ou proteções injustificáveis, notadamente para aqueles que já sabem como se proteger. Não seria lógico que se cuidasse mais do enfermo, que já se qualificou pelo aprendizado da enfermagem, do que do doente que nada conhece. É como enfermeiros que estão habilitados na escola da vida todos aqueles que, como vocês, participam dos banquetes da verdade do Espírito. Por isso, saberão velar pela dor alheia sem se olvidarem da higiene espiritual que os protegerá, da asepsia de pensamentos e sentimentos, da esterilização das palavras e atitudes para matar todos os germes que os contaminem com o mal. Quando Noé aceitou construir a arca para salvar do afogamento os que nela quisessem entrar, assumiu para si próprio um imenso e extenuante trabalho. No entanto, graças ao devoto ancião, conseguiu ele próprio e sua família encontrarem a proteção e a segurança que os demais não quiseram, quando chegou o momento áspero da tormenta fatal. Assim são os convidados do Senhor. Os próprios trabalhadores da última hora não estão livres do suor, do cansaço, do desgaste e dos testemunhos da fé. No entanto, chegará o momento da serenidade se tiverem honrado com empenho a obra de Deus. Encarnados e desencarnados já estão sendo separados segundo suas vibrações específicas, a fim de que a atmosfera humana não fique à mercê dos ataques da vasta horda da ignorância que se opõe aos nobres princípios representados pelo Cordeiro de Deus. Esforcem-se por entrarem pela porta estreita e não descansem até que o consigam. Do lado de fora, posso lhes afirmar, já há pranto e ranger de dentes, que a paz de Jesus vos abasteça em todos os momentos da vida, sobretudo na hora difícil dos testemunhos, que são o prenúncio da alvorada da esperança. Boa noite, queridos filhos. O silêncio do ambiente era a marca da emoção que penetrava nas mais profundas fibras daquelas almas, uma vez que não só aos desencarnados esses alertas eram úteis, mas para todos os desencarnados que lá se congregavam, curiosos e sofredores, aflitos ou revoltados. Ribeiro aconchegou Alberto de regresso ao corpo físico, que com o semblante sereno e emocionado retomou o controle pleno das faculdades orgânicas, sem esconder o profundo e benéfico impacto que as energias de Bezerra lhe infundiam no próprio ambiente vibratório. A prece de agradecimento foi conduzida por um dos trabalhadores encarnados e logo a seguir restabelecida a luz no ambiente. Jurandir, o dirigente encarnado da reunião, tomou a palavra e arrematou, ainda sob a inspiração de Ribeiro. Fomos beneficiados com avisos sublimes que merecem meditação e recolhimento de nossa parte, para que possam ser devidamente apreciados e aproveitados. Assim, deixemos os comentários costumeiros para o nosso próximo encontro e sigamos para os nossos lares rapidamente, sem perdermos as doces vibrações que nos envolvem, nem a profundidade dos alertas que nos chegaram, por acréscimo da misericórdia divina e pela bondade de tão augusto representante desse Cristo de Deus entre nós. Na próxima reunião, poderemos comentar com mais liberdade, como de costume. Servida a água magnetizada, abraçaram-se os companheiros do serviço da noite, com o respeito e o carinho já edificados um pelos outros, e sem alvoroço, carregaram para os seus lares as tão preciosas palavras de Bezerra. Na instituição espírita em que se encontravam, entretanto, não havia espaço para o descanso. Agradecido pela generosa cooperação de Ribeiro, Dr. Bezerra, acompanhado dos espíritos Jerônimo e Adelino, deixou um ambiente em prosseguimento das tarefas assistenciais. As pessoas na Terra
não tem, em geral, a menor ideia do que está acontecendo ao seu próprio redor. A maioria resume suas vidas em momentos de abastecimento do corpo carnal, de repouso da estrutura física, de ganho material pelas lutas pelo pão de cada dia e do desfrute de certos prazeres, primitivamente vivenciados sem nenhuma expressão de superioridade. Assim, meus amigos, não se surpreendam se encontrarem esses mesmos irmãos que acabamos de alertar em atitudes inadequadas tão logo deixem o ambiente da casa espírita. A estrada do aprendizado é longa e, tanto quanto nós mesmos, eles são os candidatos ao bem, mas que, de alguma forma, viciaram seus hábitos ao contato dos prazeres fáceis que o mal lhes propicia desde muitos séculos. Precisarei cuidar de alguns compromissos que me esperam e, por isso, libero-os para uma excursão de aprendizado junto aos nossos queridos amigos e, dentro de alguns dias, nos encontraremos novamente na seara de trabalhos espirituais que acabamos de deixar. Abraçaram-se fraternalmente e, em breves instantes, Jerônimo e Adelino se viam a sós, com o campo de observação aberto para o enriquecimento de suas experiências. Puxa, Adelino, nosso querido Bezerra foi bastante incisivo no alerta aos companheiros encarnados, não acha? Bem, meu amigo, tendo em vista sua costumeira suavidade nos aconselhamentos, sempre velados pela impessoalidade e generosidade de que se utiliza como uma ferramenta para melhor orientar, parece que realmente nossos irmãos encarnados puderam escutar advertências diretas, de maneira que, se tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, entenderão que o momento é de uma importância crucial em suas vidas, diria mesmo de uma gravidade decisiva. É verdade, pareceu-me a mesma coisa. Se temos a oportunidade de entender a alma humana, esperemos que nossos irmãos encarnados também aproveitem as alviçareiras notícias e saibam escolher a porta estreita. Tomara, meu amigo, tomara seja assim. Que tal começarmos observando Alberto? Afinal, foi através dele que nosso querido doutor pôde trazer as advertências tão precisas, não é? Boa sugestão, Jerônimo. Acho que será muito proveitosa a nossa investigação junto ao médium, que nos facultou espaço para a mensagem do amigo generoso. Tomaram o rumo da residência do mencionado trabalhador, junto do qual iniciariam as observações gerais. Olá, amigos! Este foi o capítulo 1 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continue conosco nesta aventura. Até breve!